Diretamente dos estúdios da Mansão Marcieri, estamos aqui mais uma vez com o programa Acerto de Contas. Hoje nós vamos trazer dois profissionais bastante atuantes na área da advocacia. Nós estamos aqui com o Dr. Francisco Teixeira, advogado especializado na área criminalista, formado pela Universidade Estadual de Minas Gerais. Estamos recebendo aqui também o Dr. Marcos Duarte, advogado na área de família, formado pela Unifor, doutorado pela Argentina, fundador da revista Leis e Letras, palestrante, escritor e jornalista. Prazer em recebê-los aqui no nosso estúdio e vamos ao nosso bate-papo aqui. Primeiro, deixa eu agradecer a você pela audiência dos programas passados, enorme repercussão, Carlão, e toda a nossa equipe de parabéns. Muito obrigado a você pelo bom gosto, obrigado a todos que fazem a TV Metrópole por ter apoiado esse projeto. Hoje nós podemos dizer que o programa é um consulado da OAB. Dois grandes e exímios conhecedores profundos, um da área da família, o outro da área criminalista. Sejam bem-vindos. Começo pelo Dr. Marcos Duarte e sou leitor da sua revista. A revista completa esse ano, se não me falha a memória, 14 anos, né? E o que levou ao senhor a fazer uma revista tão instrutiva, tão informativa? Qual foi a demanda para a revista Leis e Letras? Seja bem-vindo ao programa Acerto de Contas. Sérgio, a ideia da Leis e Letras surgiu primeiro da minha atividade jornalística. Eu fui diretor de marketing do Sistema O Povo antes de advogar. E sempre fui um fã de revista. Pequeno, de criança, sempre fui louco por revista. E na época nós só tínhamos uma publicação no Brasil, pelo menos de renome, que era Consulex, tal, né? Uma revista mais tradicional. E aí me veio a ideia de fazer uma revista no Ceará, porque o Ceará, até hoje, é o estado do Brasil com o menor índice de leitura. Dado importante. E isso naquela época era mais contundente. Então, sempre tive essa ideia, essa vontade de fazer uma revista. E comecei a fazer a Leis e Letras. A primeira edição surgiu, era uma página no Jornal Povo, chamada Leis e Letras, que eu criei o espaço. E em seguida lancei a Leis e Letras em 2006. Hoje nós estamos aí prestes a comemorar os 14 anos da revista. E já teve uma época que a Leis e Letras tinha em bancas. Hoje não, hoje nós temos uma distribuição direcionada para juízes, promotores, desembargadores, estudantes, né? E faremos agora em abril, se Deus permitir, uma grande festa, uma em Brasília, comemorando os 14 anos da revista e lançando a sua edição de 14 anos, uma edição especial. E depois repetiremos essa festa aqui em Fortaleza, que eu estou chamando de uma noite em Portugal, porque a passada foi uma noite em Buenos Aires, fizemos no Ideal Clube, com muito sucesso, e pretendo fazer essa edição. O Valdetário, que foi presidente da OAB, hoje é secretário da Casa Civil lá do governo do Distrito Federal, é um grande amigo, um grande incentivador, e me convidou para a gente lançar a revista em Brasília, nessa festa lá de 14 anos da revista. Então, é um projeto que eu considero ousado, embora com muita dificuldade, né? Não é fácil você manter uma revista. Pra você ter uma ideia, as publicações no Brasil, 80% morrem antes de 2 anos, as revistas no Brasil. Então, você tem uma revista totalmente feita no Ceará, editada no Ceará, impressa, distribuída, comemorando 14 anos. É uma vitória. É uma vitória. É um grande feito. Carlão, aqui na minha mão, só para você ter uma ideia, a qualidade, né, da formatação, da editora, enfim, de tudo que é abordado aqui na revista. Então, está de parabéns. Obrigado. E informativa, acima de tudo. É uma revista dirigida aos profissionais do direito, somente? Não. Esse é o grande diferencial da Leis e Letras. É uma revista jurídica mais acessível a qualquer do povo.
Por quê? Porque nós temos uma linguagem mais fácil, inclusive é um objetivo da revista. É direito e informação. Desmistificar a linguagem jurídica. Porque o juridiquês, ele já é famoso, né, E às vezes a forma erudita. Isso, a forma erudita, rebuscada da linguagem. Então, a Leis e Letras traduz isso em assuntos Traduz, vamos dizer assim, mais no popular. no popular. Na linguagem popular. Na popular. Tanto Que a que pessoa que pega a revista vai entender popularmente o que significa vai entender o popularmente. significado de cada Se algo tem um segredo, o segredo de ter durado 14 anos foi o fácil acesso da população à leitura da revista. Eu Sérgio, acredito que Sérgio, além disso, eu recebi das mãos do doutor 2 publicações. Uma é de um livro editado. Que ano foi esse? esse livro é de 2018. Já tem 2 anos, já estou preparando. É a 2ª edição e estou preparando O a 3ª. assunto é alienação parental. Isso. É um assunto muito importante, muito polêmico, porque isso trocado em miúdos, os pais às vezes usam os filhos de forma cruel até, para manter a relação, ou para forçar algum acordo. É isso que nós vamos falar daqui a pouco. E também um outro assunto muito polêmico, que causa muito constrangimento pós-morte, que é a questão da herança, né, doutor? Exato. E eu vejo então que o doutor é especialista number 1 na área de família, é isto? Eu atuo esse ano, completo 20 anos de dedicação exclusiva ao direito de família e sucessões. Quando eu saí do Sistema Povo para advogar, nós tínhamos 2 grandes, que temos até hoje, 2 grandes civilistas no Ceará, Dr. Cid Carvalho e Dr. Feliciano Carvalho. Mas ambos sempre foram civilistas, tratavam de tudo, embora tratassem do direito de família, mas também contratos, etc. E aí eu tive a ideia de focar somente no direito de família e no direito sucessório. E hoje eu fui presidente do IBDFAM, fundei o IBDFAM aqui, Instituto Brasileiro de Direito de Família, e fiquei durante 10 anos como presidente e fiz inúmeros congressos, eventos aqui em Fortaleza, então sempre fui muito ligado ao direito de família. Hoje nós temos aí uma quantidade imensa de advogados, o Carlos Maciel, que já se dizem especialistas em direito de família. Embora é uma área muito delicada, que exige, além do conhecimento jurídico, exige um conhecimento de psicologia, conhecimento... Que envolve a família, né, doutor? Envolve a família e os dramas da família, né? Os traumas, as dores, os lutos das separações, das perdas, né? Então não é fácil você atuar nessa área, porque o cliente, quando ele assina lá a procuração para o advogado, aí ele acha que a vida dele ali está resolvida e está na mão do advogado. Aliás, Sérgio, eu quero fazer um gancho aqui, pegar um gancho aqui do doutor. A advocacia é a única profissão ainda que não ficou muito bem definida nas suas áreas. Por que eu estou dizendo isso? Eu sempre fui defensor do advogado que segue uma área, porque especialista em uma área, porque eu entendo que não dá um período de 50 anos para você saber de tudo, entender de tudo e defender tudo. É como médico. E eu sempre fui defensor. Eu sempre digo para as pessoas, tome cuidado quando você vá consultar um advogado, que lá ele diz que defende trabalhista, civil, família, criminalista. Quer dizer, tome muito cuidado você em casa. Porque me parece mais uma coisa assim preocupante, eu diria, para não dizer enganosa, porque, Sérgio, por mais que a gente tenha idade, por mais que a gente tenha conhecimento, não dá para se acumular tanto conhecimento. Carlos, eu lhe dou ampla razão, e eu defendo isso nas minhas palestras, onde eu ando nas minhas aulas, eu falo exatamente isso. Por quê? Há 20, 30 anos atrás, ou seja, antes da era da internet, das redes sociais, do Google, né? O advogado ele tinha uma estante, aquele mais abastado tinha uma coleção boa, assinava uma revista de jurisprudência que vinha de 2 em 2 meses, com aquelas decisões.
Então ele detinha o conhecimento de tudo através daquela estante, daquele escritório. Hoje, esse conhecimento ele foi multiplicado por 1000. Nós temos decisões aí, ora 1000. Imagine aí milhões, nós temos decisões de todos os entes, então não dá mais para você ser generalista. E o outro detalhe, doutor Marcos, antes desse acesso da internet, o advogado tinha praticamente um conhecimento monocrático. Exatamente. Ele detinha aquele conhecimento e a população aceitava aquilo tudo. E sem falar do tamanho do código, que era muito mais reduzido. Código penal, código e hoje, civil, com acesso, né? o seu cliente, como cliente também do doutor Francisco Teixeira, já chega sabendo muita coisa sobre a lei. Sérgio, hoje o cliente tem uma coisa muito interessante. O cliente hoje tem acesso ao processo digitalmente. Na hora, online. Então ele vê qualquer... Só para você ter uma ideia, isso é um tormento para o advogado, principalmente o advogado de família. Mas não é um bom tormento, não? Não, é não. Por incrível que pareça, não é. Vou lhe explicar rapidamente, para o telespectador vai entender. Ora, a pessoa vê o seu processo e às vezes vê uma movimentação e ela não entende a parte técnica. A interpretação é Aí complicada. a ansiedade que já vem alta por conta da separação. Olha, você sabe o que é desfazer a família? Um projeto que você tinha de casamento, de filhos, de patrimônio, de repente aquilo é desfeito. Quer dizer, aquilo tem uma dose de perda muito grande. E aí a pessoa, logicamente, que fica ansiosa. E aí contrata um advogado, mas fica acompanhando o processo no computador. Eu fico imaginando que o senhor deve Um dia- receber telefonema domingo à noite, à tarde. Com certeza. Cadê? Saiu. Dia desses, uma cliente me ligou, doutor Marcos, o senhor me prejudicou. Eu digo, mas como assim? Era bem 11 horas da noite, uma sexta-feira, que as pessoas gostam. No direito de família é sexta e segunda, são 2 dias dramáticos, né? E aí a pessoa me liga 11 horas, o senhor me prejudicou, mas por que foi que eu fiz? Não, porque o meu processo está concluído, o senhor não fez nada, terminou, acabou, eu me ferrei. É questão de interpretação. Eu diria que... Ora, mas concluído é só para o juiz. Como é a questão, Como como é aquelas coisas que acontecem, e acontece muito, estou com uma dor aqui do meu lado esquerdo, eu vou lá na internet, dor do lado esquerdo, vai perder o fígado. Pronto. É muito parecido. É mais ou menos assim. Agora, doutor Francisco, o que o doutor acha desses advogados que atuam em todas as áreas, desses profissionais? Primeiramente, boa tarde, Boa fico tarde. satisfeito pelo convite. Caros telespectadores, assim, eu também tenho uma visão, assim, eu acredito que buscar fora, depois da graduação, tentar buscar uma especialidade, depois um mestrado, porventura um doutorado, pós-doutorado, isso aí, de certa forma, é um engrandecimento não só, né, do profissional da advocacia, mas ele passa a ter mais aceitação no mercado, ele passa a ter um conhecimento mais direcionado naquela área que ele se propõe a fazer o seu serviço advocatício. E eu concordo com o que foi colocado. Quanto mais específico o colega advogado for no seu ramo profissional, mais clientes, eu acredito que ele vai aderir ao seu escritório e poderá fazer dentro daquela área específica o melhor trabalho, buscando inclusive seminários, simpósios, né, congressos, né, específicos daquela área, onde estarão ali debatedores, né, a nível estadual, federal, às vezes até pessoas convidados, né, de palestrantes de outras nacionalidades. Então eu vejo que a advocacia daquele faz tudo, ela tá o mercado em si está impondo a morte desse tipo de advogado, o faz tudo, porque hoje, como o Dr. Marcos falou, o acesso ao processo ele é amplo. Basta o cliente ir até a secretaria da vara e ele consegue uma senha e ele passa a verificar dia a dia o processo dele. Então, ele, de certa forma, ao confiar uma causa a um profissional que não seja, por exemplo, da área de família, sucessões ou da área criminal, pode ali ele ser prejudicado na busca pelo que ele pretende, bens, né, uma situação
uma resolução com o menor conflito ou menor dor, ou então mesmo as suas liberdades, né? Buscar uma absolvição ao término do processo. Então eu vejo que hoje, aquele que não buscar se especializar em uma determinada área do direito, ele está fadado a ser retirado do mercado de trabalho. Doutor Francisco Teixeira, o ministro Sérgio Moro lançou o tal do pacote anticrime. Certo. No que mudou, principalmente atenção você que está em casa, fique bem atento porque podemos dizer que esse programa de hoje vale por uma consultoria, tanto na área de família como na área criminal. Como é que ficou a legítima defesa? Como é que era e como é que ficou? Assim, primeiramente o pacote... Só sem querer lhe interromper, já interrompendo. Nós vamos abordar os tópicos e aí o senhor discorre sobre eles. Tudo bem. A priori, o pacote anticrime, aprovado no ano passado, próximo do Natal, foi uma legislação nova trazida com o propósito de reduzir os crimes, com esse propósito de trazer um endurecimento maior nas leis penais do Brasil. Essa lei, por si só, ela vai modificar tanto o direito penal material quanto o direito processual penal e Explica ainda... os dois, por favor, por a lei material seria os crimes em espécie, por exemplo, o estelionato, o artigo 171, seria o crime de furto, o 55, e a parte processual, que seria como se faz um processo, os prazos, as defesas, as sentenças, os recursos, né? E ainda mais houve alterações na lei de execuções penais, que é uma lei federal que vai disciplinar como vai ser cumprida aquela pena imposta pelo juiz de primeiro grau. No caso da legítima defesa, o que é que mudou? Pronto. A legítima defesa, no primeiro momento, houve uma propositura de um acréscimo por parte do ministro da Justiça e da Segurança Pública, o ministro Sérgio Moro, que ele pretendia colocar a situação extensiva da legítima defesa aos agentes de segurança. Especificamente quando, por exemplo, agindo em defesa de uma vítima de sequestro. Houve uma extensão a ele. Por exemplo, se ele age ali dentro dos limites que o artigo 25 do Código Penal disciplina, usando os meios moderados, fazendo uso de uma agressão injusta, atual ou iminente, usando os meios moderados, ele também estará amparado pela legítima defesa. Suponhamos, ele venha a ceifar a vida ali daquele meliante que está a praticar um crime de sequestro, ele vai ser englobado no Instituto da Legítima Defesa. Essa foi uma inovação de um texto que ele pretendia, né, o Congresso Nacional também, de certa forma, não opôs objeção, foi sancionado. Hoje houve uma extensão de uma figura dessa legítima defesa para a situação, especificamente a situação, por exemplo, do sequestro. Aquele que age de uma forma, ele intervém na ação e independente do resultado, morte, ele vai ser amparado pelo Instituto da Legítima Defesa. E aí, no caso, um assunto muito em voga hoje, Carlão, não se comenta outra coisa, é a tal da segunda instância. A prisão em segunda instância. O que é que mudou com esse pacote anticrime? Certo. O pacote anticrime, ele previa, no seu texto inicial, que todas as condenações confirmadas pelo segundo grau seriam impostas aos seus apenados o cumprimento da pena. Ele passava a cumprir a pena com a sentença confirmatória do primeiro grau. Houve um julgamento agora no STF, no final do ano passado, no qual mudou o entendimento de que o condenado ele deveria cumprir a pena só quando transitasse em julgado. Mas já existe um projeto de lei... Ou seja, o último recurso findado. Isso. Aí o STF decidiu por manter essa condição de se cumprir a pena só depois de transitado em julgado o processo. Mas tramita no Congresso Nacional, de caráter de urgência, um projeto de lei em caráter de urgência especial que vai disciplinar essa questão do cumprimento da pena a partir da segunda instância. Eu, particularmente, eu acho que se existe 1, 2, 3, 4, 5, tem que ser respeitado as instâncias. Senão, particularmente, é a minha opinião,
Eu acho que a defesa ela tem que ser ampla, em qualquer condição. Então, se tem a terceira instância para se discutir mais um ponto de defesa, relevante ou não, existe a terceira instância. E eu acho que isso deve ser respeitado. A minha opinião é essa. Gostaria de saber a sua opinião, doutor. Não, eu não concordo. Eu acho que nessa área é uma área delicada e aquele que comete um crime, ele já foi, principalmente os crimes que dependem do tribunal do júri, né? Ele já foi condenado lá por um tribunal de júri e confirmado em segunda instância por um colegiado. Em tese, você estaria até certo se o sistema de justiça no Brasil fosse célere. Acontece que, com essa questão da terceira instância, pessoas que cometeram determinados crimes ficam impunes, porque processos duram 20 anos para ser apreciado. Então nós temos que discutir se deve ter ou não terceira instância. Porque eu imagino que, não estou aqui promovendo uma discussão, mas eu imagino que se há um recurso, há um recurso. Ou se tem a culpabilidade ou não. Embora veja bem, os recursos de terceira instância, STJ e STF, são recursos muito mais restritos, quer dizer. Sim, mas há. Agora eu quero fazer uma pergunta aos senhores, a ambos. Abuso de autoridade, que eu diariamente não, mas eu diria 2 vezes por semana eu entro nesse assunto. O que nós temos visto hoje são magistrados novos sendo formados e com abuso de uma certa forma absurda aos advogados, aos pacientes. Eu queria que vocês falassem um pouco disso. E isso vem aumentando gradativamente. Eu tenho alguns amigos aí, magistrados e tal, que comentam isso, que me parece que sobe na cabeça, né? Aquele velho sobe na cabeça e a pessoa parece que se transforma numa sala de audiência, enfim. Mas é tão constrangedor tanto para o advogado, tanto para o paciente. Porque eu já vi casos que a pessoa não consegue se manifestar numa audiência, nem o advogado, o defensor. E muitas vezes o defensor deixa de se manifestar por receio que prejudique o paciente, que eu acho também um absurdo, dentro do direito dele ter que defender com bastante clareza a posição dele e tal. E isso vem acontecendo aí nos nossos tribunais. E nós temos visto os vídeos aí constantemente no YouTube, na internet, de advogados agredindo de forma verbal os magistrados querendo agredir os profissionais. Quer dizer, a coisa me parece que está indo para um caminho aí. E o que a OAB faz sobre isso? Mas nós vamos fazer o seguinte, nós vamos falar sobre esse assunto, nós vamos voltar ao doutor para falar que eu acho muito interessante essa questão de herança, que também é uma coisa que é muito complicada, e uma coisa que me deixa muito preocupado, essa questão da alienação parental, né, Sérgio? Então nós vamos agora seguir para o intervalo, e vocês aí de casa aguardem, nós vamos voltar agora no segundo bloco com ambos para responder sobre essa questão do abuso de autoridade, e vamos falar do abuso da alienação parental, que as crianças, o doutor poderá explicar melhor, manifestar melhor sobre esse assunto, e também da questão da herança. Qual é a importância que você aí, pais que têm alguma herança, que têm filhos que estão causando algum problema, no sentido já se manifestando sobre a herança. Vamos ficar ligados aqui no segundo bloco, Sérgio. E uma pergunta também, claro, que eu já quero deixar no ar para os dois, que eu não posso deixar passar em branco: a violência contra a mulher. Também. Eu gostaria que os dois dessem a sua opinião, se a Lei Maria da Penha realmente surtiu esse efeito benéfico a favor da mulher, ou se ainda tem muita violência mascarada contra a mulher. Essa é a pergunta. Então já vocês aí de casa aguardem, nós temos esses 4 polêmicos assuntos. Aguarda aí para o segundo bloco, voltamos já, fica aí.